essa civilização mais avançada que viveu aqui, ela era mais avançada porque era igualitária. Então une toda essa beleza cênica da serra com o espetáculo das aves. Nós temos aqui os mesmos passos de evolução da tecnologia desde os primitivos, idêntico ao que se tem na África, na China, na Europa. Bem, a primeira vez que eu vi algo sobre aqui a região da Serra da Capivara foi no ano de 1963. Eu trabalhava no Museu do Ipiranga, em São Paulo, e organizamos uma exposição sobre as pinturas rupestres do Brasil, e na época só se conheciam as de Minas Gerais. Então, eram as pinturas de Minas, e uma pessoa que veio visitar a exposição pediu para falar com o responsável porque tinha informações sobre outras pinturas. Aí me chamaram e ele me mostrou umas fotos dizendo: lá perto da minha terra tem esses desenhos de índios. E pelas fotos eu vi que eram realmente pinturas rupestres, mas completamente diferentes das de Minas Gerais. Então você encontra conjuntos de pinturas em que você bate o olho, você, eu, nós, como pertencentes a essa sociedade atual, batemos o olho naquele conjunto e entendemos o recado que está sendo passado ali. Então você olha para conjunto de pinturas e diz: isso aqui é uma cena de caça. Olha para outro conjunto e diz: isso aqui é uma cena de guerra. Olha para outro conjunto e diz: isso aqui é uma cena de sexo. Se aquilo representava uma cena de caça, de guerra ou de sexo real, que aconteceu, que estava sendo contada pela pintura, ou se aquilo era uma representação de uma narrativa, de um mito que estava sendo desenhado ali como um mito, uma história que era importante para aquela comunidade como eixo identitário, a construção da identidade ali. Por mais que a gente se identifique, por mais que a gente consiga fazer uma leitura, a gente não pode saber o que estava na cabeça do pintor lá na pré-história. Professor, agora quanto ao nosso projeto Impressões Brasileiras aqui na Serra da Capivara, a gente que tem a pintura como sustentação do projeto e como o argumento principal, nos apraz muito saber assim que da pré-história, talvez o que temos de vestígio mais importante seja a pintura. O que a gente pode afirmar com toda certeza é que é um indício arqueológico mais visível. E se você chegar num local, mesmo um arqueólogo experimentado, né, com muita estrada, né, de trabalho e tal, se ele chega numa determinada região que ele encontra aqueles elementos que a gente estava falando aqui, um abrigo e etc., ele pode dizer: olha, isso aqui tem toda a característica de ter havido uma ocupação humana, mas para ter certeza ele tem que escavar, tem que fazer a prospecção, tem que fazer a sondagem. Ele primeiro começa com a varredura do próprio olhar, se tem material sobre a superfície, mas para confirmar ele vai ter que ir para baixo do solo. E quando você encontra um sítio com a pintura, ali está a marca da presença humana, não tem mais o que questionar. Isso não existe na natureza, foi feito pelo homem e acabou. Então seria um indício mais visível, aquele indício que salta aos olhos da presença humana na própria paisagem. Prepare o seu coração para as coisas que eu vou contar. Eu venho lá do sertão, eu venho lá do sertão e posso não agradar.
Peba, a gente vê pelos paredões e alguns blocos grandes na base, até como esse aqui que está na nossa frente, parece que eles despencaram desses paredões, é isso mesmo? Então, as datações que a gente tem sobre a queda desses blocos, como a região supostamente já foi recoberta pelo mar, possivelmente esses blocos foram caindo ao longo desses períodos. Assim, vocês têm notícia de algum desmoronamento mais recente? Então, a gente tem aqui um sítio, que é o segundo sítio mais importante do Parque Nacional, que é chamado Sítio do Meio. Lá eles acreditam que teve 3 desmoronamentos de blocos, sendo que o último episódio se deu pelo menos há 8 mil anos atrás. 8 mil anos caiu um grande bloco? Um grande bloco. Mas um pedaço de pedra pequeno pode cair? Pode sim. Então, como durante o dia aqui a temperatura é muito alta, à noite essa temperatura cai bastante, para 10, 12 graus. Então acontece que essa rocha vai, aquela questão, dilata, contrai, então ela vai abrindo fissuras, essa rocha recebe um choque térmico e vão se perdendo por placas. Como é uma formação arenítica, ela vai se perdendo basicamente dessa forma. Expressões brasileiras, Serra da Capivara, Sertão do Piauí. Estamos aqui dentro do Parque Nacional. Apesar de Teodoro Sampaio não ter passado aqui, vale lembrar o que ele falou. Tudo aqui se vê ao natural, exposto com toda a sinceridade inexorável da natureza. E diante desse altar, que é uma verdadeira contemplação, onde o céu, o sol e a serra se encontram, a gente sente esse momento deveras poético. O primeiro lugar que eu cheguei foi o povoado de Várzea Grande, que hoje se chama Coronel Zé Dias, né? E lá eu perguntei para as pessoas e todos disseram, ah, sim, nós sabemos onde tem esses desenhos. Fotografei, levei para a França e com esses documentos eu consegui montar uma missão, a primeira missão científica de pesquisa. Em 1973 foi a primeira missão, que durou 2 meses. E já nessa primeira missão foram fotografados e documentados 55 sítios. Com todos esses resultados, eu consegui que a França criasse a missão arqueológica francesa do Piauí. Feito. Quando chega a entrevista da Danielle Guidon, ela fala assim, essa civilização mais avançada que viveu aqui, ela era mais avançada porque era igualitária.
Então, todo indivíduo dessas comunidades que viveram aqui detinham todo o conhecimento que era necessário para a vida toda. Do nascimento até a morte, todo mundo detinha o conhecimento de como obter alimento, como construir sua casa, de como procurar água na redondeza. Então, tinha todo o conhecimento para ter um conforto ao longo da vida. Ninguém era detentor de um conhecimento que tinha que trocar com o outro. Eu conheço como curar a doença e vou trocar com você que sabe como caçar. Todo mundo era igual. A gente viu a importância também do meio ambiente, sobretudo o arqueólogo, quando ele estuda essas sociedades pré-históricas, ele tem que conhecer em que meio ambiente elas viviam. Isso é a primeira coisa que eu fiz, então, quando voltei em 73, foi começar a organizar uma missão que não fosse mais unicamente arqueológica, sobretudo com geólogos, botânicos, zoólogos, historiadores, então, que começaram, antropólogos físicos, que começaram a fazer o estudo da globalidade da região, entende? A Serra da Capivara é uma paisagem única, uma coisa muito, muito bonita, não é? E a diversidade dessas pinturas, a riqueza dessas pinturas. Porque na França, quando eu fiz arqueologia, eu também visitei os sítios franceses, e são sítios que têm poucas figuras, são dentro de cavernas. Aqui são nessa parte dos abrigos, então, no meio da paisagem, e uma quantidade de figuras extremamente importante. A gente tem hoje muito mais perguntas do que respostas. Por que essas perguntas se colocam? Porque a gente não tem mais as pessoas que fizeram as pinturas para nos responder. Então, todas são hipóteses que levantamos. É claro, um especialista em pintura rupestre vai descrever traços, vai procurar, inclusive, traços de identidade para saber quantas pessoas pintaram um paredão, por exemplo, um painel. Se esse grupo que pintou aqui migrou daqui para outro lugar e pintou também em outro lugar. Então existe uma análise, não diria estilística, mas uma análise do traço, até para tentar identificar quem seria o autor daquela pintura. Para isso nós temos então que escavar. E eu escolhi a pedra furada porque a pedra furada tem muitas pinturas e que estão numa parede inclinada. Então eu pensei, pode ter caído pingos, esse povo que pintou isso deve ter deixado algum vestígio. Foi mais ou menos em 76 que nós já estávamos numa profundidade de mais ou menos uns 80 centímetros, né? Que eu levei material carvão para ser datado na França e saiu uma datação, uma de 18, outra de 20 e poucos mil anos. E eu até fui ao laboratório e falei com a chefe do laboratório, disse, olha, vocês devem ter misturado as minhas amostras com alguma de outro país, porque na América não pode ter nada com 18 e 20 mil anos na América do Sul, senão na América não pode ser. E ela me disse, olha, volte lá, continue escavando, aumente as suas escavações, porque essa datação é da tua amostra. A escavação durou 10 anos e cada vez, então, ia ficando mais antigo. E, finalmente, nós chegamos a um ponto em que o carbono 14 não podia mais datar. O carbono 14 tinha um limite de 40 mil anos. Hoje, ele já chega a 60. Quer dizer, chegamos até a rocha, onde nós conseguimos datações da ordem de 100 mil anos. Testando, Pedra Furada, Serra da Capivara. E essa região, todo esse âmbito aqui, vocês chamam de Baixão da Pedra Furada. O que a gente chama de baixão é o vale, né, que em alguns pontos ele é escarpado, em outros pontos é mais largo, né. Nesse caso aqui era um local de antigas plantações. Antes do parque ser criado, todo esse vale era ocupado por pequenos agricultores, né, de um povoado próximo, que plantava milho, feijão, mandioca, algodão. Hoje, com a criação do parque, 35 anos depois,
a vegetação ela está praticamente toda recomposta. Ainda havia aqui restos de Mata Atlântica aqui na planície, e até hoje dentro do parque tem, e no alto do Planalto a floresta amazônica. Nós conseguimos demonstrar que este local foi o contato dos dois biomas. E havia espécies, inclusive, que estão desaparecidas em outros locais, e chamamos a atenção do governo brasileiro, mandamos para Brasília esse relatório, mostrando que era necessário proteger, então, todo este ambiente que estava aqui ainda conservado. Aí, então, eles criaram o Parque Nacional da Serra da Capivara. Eu disse, pronto, agora está salva a região. Mas continuava vindo, e o que eu vi? Criaram o parque, não nomearam nenhum funcionário, não mandaram ninguém para cá, e daí a situação piorou, porque nas propriedades privadas, só o proprietário é que caça, que desmata, e quem não tem uma terra dele não pode fazer isso porque o proprietário não deixa. Aí então todos iam lá, porque diziam, isso é do governo, podemos ir lá. E o desmatamento acabou com florestas de angico inteiras. E a caça começou então a haver uma depredação total. E daí é que me contaram que aqui no Brasil tem uma coisa que se chama o parque no papel. Cria o parque, mas não nomeia ninguém, não manda recursos e fica completamente abandonado. Nós criamos a fundação para fazer esse trabalho. O governo brasileiro apresentou à Unesco o pedido para que o parque fosse reconhecido como um patrimônio da humanidade. Ele é um patrimônio da humanidade reconhecido pela Unesco e é obrigação do governo federal manter todos esses sítios. A fundação, até 2002, nós pudemos manter, nós tínhamos 270 funcionários, nós podíamos manter todos os sítios, tínhamos uma equipe que rodava por todos os sítios para ver se não havia cupim, ou abelhas ou água escorrendo por cima das pinturas. Nós tínhamos 5 equipes que faziam a manutenção das estradas, porque nós temos 400 quilômetros de estradas. Toda essa infraestrutura imensa que foi feita no parque, a maior parte dela financiada pelo Banco Interamericano. O que acontece? Tudo isso tem que ser mantido. Tudo pertence ao Brasil, foi recursos que a Fundação conseguiu no estrangeiro, em outros lugares, e construímos essa infraestrutura. Mas nenhum governo estrangeiro, nenhuma instituição estrangeira vai pagar os funcionários públicos brasileiros. Então, nós entramos nesse redemoinho, precisando sempre estar correndo atrás de dinheiro para manter o patrimônio da humanidade, que é a obrigação do governo federal.
Nós estamos em que município? Coronel José Dias, município, Sítio Barreirinho, município de Coronel José Dias. E a cerâmica, na realidade, virou também uma parte dessa visitação. Hoje, para você ter uma ideia, a gente tem inclusive tour dentro da cerâmica. A Cerâmica Serra da Capivara foi fundada pela professora Niede Guidon quando ela tinha as escolas, né? Era um projeto de implantação de cultura de subsistência no entorno do Parque Nacional para as comunidades do entorno. A cerâmica ela tem um diferencial muito forte. Ela é uma louça com certificação de louça, pode ser usada no micro-ondas, forno a gás, forno elétrico, lava-louça. A cerâmica ela utiliza a pintura rupestre do Parque Nacional. Ela é reproduzida, você vê que você conhece as imagens, ela realmente é reproduzida, essa daqui que é o símbolo do Parque Nacional. A gente tem nesse trabalho da cerâmica da Capivara uma reprodução de toda a arte rupestre, reprodução feita por artistas aqui da terra. Exatamente, né? Que foram alunos das escolas da Fundão. Marcos, explica pra gente como é o processo aqui da cerâmica Capivara. Primeiro foi feito um estudo para se encontrar uma argila que servisse para o nosso trabalho, porque tem que ser uma argila muito boa para trabalhar nos processos que a gente usa, e para pintar é só mergulhar a peça. Aqui, como ela já foi queimada a 800 graus, ela está porosa, então ela absorve esse esmalte rapidamente. Vocês podem observar que a parte do fundo ela não absorve o esmalte. Depois ela é pintada essa outra parte no outro esmalte. Depois são feitos os desenhos. Aí ela vai para a segunda queima de 1240 graus. Nessa queima o minério vai derreter. E devido ao pigmento que é usado nele, aí ele vai dar a cor desejada, que é o branco, o azul, o bege ou verde, que é chamado de vidrificação, que é a fundição do esmalte com argila em alta temperatura, fazendo com que ela se torne utilitária. São 6 dias o processo. O processo de modelagem até a parte final, que é a parte de vidrificação. Valtésio, como você falou, aqui é o Baixão das Andorinhas? Baixão das Andorinhas é o local, um dos atrativos do Parque Nacional Serra da Capivara. Todo final da tarde ocorre a revoada de andorinhões de coleira aqui no cânion. Na verdade, as andorinhas elas descem em vários pontos daqui da serra, mas esse é um dos pontos privilegiados por ela. Então une toda essa beleza cênica da serra com o espetáculo das aves. O que a senhora acha se um conterrâneo da senhora como Monet, o impressionista do século XIX francês, viesse nessa região? A senhora acha que ele se inspiraria? Não sei o que, não posso falar por Monet, mas eu acho que realmente tem muitas coisas muito interessantes. Inclusive eu tenho uma série de figuras que eu até separei num arquivo com arte moderna pré-histórica. A arte moderna já existia na pré-história, entende? Quer dizer, é isso que eu digo, nós temos que pensar que nós somos uma espécie, Homo sapiens. Porque muitas pessoas dizem, mas então a arte rupestre começou aqui 28 mil anos, eu pensei que tinha começado na Europa, na França. Eu disse, não. No mesmo momento, no mundo inteiro ela começou. No mesmo momento o homem começou a fazer a cerâmica no mundo todo, a fazer a pedra polida. Por quê? Porque nós somos uma única espécie e nós temos um mesmo patrimônio genético. Então, o que pode haver são mutações, são adaptações ao meio ambiente, então fica diferente a cor da pele, isso e aquilo, mas é o mesmo patrimônio genético. E esse patrimônio genético, à medida então que vai se desenvolvendo uma sociedade, ela vai criando as mesmas coisas, entende? É por isso que a nossa pintura, Monet e todos os outros podem ter tudo igual, porque é tudo o mesmo patrimônio genético. Expressões brasileiras, Serra da Capivara, Piauí.